Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai aprender sobre React Hook Form. Se você vem acompanhando o canal, a gente desenvolveu anteriormente um projeto de tickets e lá a gente usou o React Hook Form, né? E lá eu passei explicando tudo mais como que a gente usa, inclusive a gente usou o React Hook Form com o Zod, mas quis colocar numa aula separada aqui só para a gente entender o que é o React Hook Form mesmo, né? Então, só para ficar separado as coisas do que tá dentro de um projeto e caso precisar ver alguma coisa, ter que caçar lá dentro do projeto onde está essa aula, né? Então, o React Hook Form, ele na verdade, ele basicamente é um hook que a gente instala aqui um pacote, né, pra gente usar com o React, pra gente trabalhar melhor com formulários, né? Então, pensa só, se eu for ver aqui no nosso código, se eu fosse, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, duas inputs, né, ó, duas inputs, e aí eu preciso, por exemplo, essa input aqui é do tipo e-mail, né? E essa input aqui é do tipo text mesmo para eu colocar o usuário. Então, estou num cenário aqui de usuário e senha, né? É usuário e e-mail. Beleza. Mas imagina que eu tenho a senha também, né? Mas o que, que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar um use state, né? Ó, e porque como que você pega o campo, o que o usuário digitou, né? No campo ali da input. Você coloca um use state e aqui eu vou chamar de username, set e username. Eu ia fazer isso e a mesma coisa para e-mail, né? Beleza, e aí se tivesse password, enfim, você teria as mesmas coisas. Aí o que, que eu preciso fazer? Para mim pegar o que o usuário digita na input, eu tenho que primeiro, já que eu vou colocar aqui o valor dessa input aqui, é tudo que tiver dentro do username, porque eu vou mudar esse valor que está do username com o change aqui, né? Então eu vou pegar o evento da input, fazer um set username e.target.value. Aqui a gente obtém no evento o que o usuário digitou. Beleza, eu iria fazer isso e aí a mesma coisa pro e-mail, né? Então eu teria aqui o e-mail, né? O e-mail e o set e-mail. Eu preciso fazer isso para digitar para eu conseguir pegar o que o usuário está digitando. Só que isso aqui eu só estou pegando o que ele está digitando, não estou validando nada. O que, que eu precisaria fazer? Eu ia ter que criar uma função, por exemplo, para ele ter aqui tipo onChange, por exemplo, e-mail. E aí vamos supor que eu vou receber aquele evento lá, né? Ou eu vou receber direto o value. Receber o value aqui que eu sei que é uma string, e aí eu tenho que ficar fazendo, por exemplo, aqui, ó, value se value.trim aqui e tudo, e eu colocar assim ponto length for igual a zero, ou alguma coisa assim, aí dispara uma mensagem, ou faz alguma coisa, aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter todo o controle do meu formulário, eu vou ter que ter uma função para validar, fazer diversas validações, eu vou ter que ter um use state aqui para guardar o estado do formulário, se ele está válido ou está inválido, eu tenho que fazer algum estado de loading, eu tenho que fazer muita coisa para conseguir validar meu formulário. E a ideia do, do React Hook Form é diferente, né? A ideia é ele ter um hook já que faz toda a lógica para a gente, já abstrai tudo, né? A lógica, e aí a gente simplesmente vai usando. Então, por exemplo, ó, tem aqui o comando para a gente instalar, ó, então já deixa eu colocar aqui, que eu acho que no meu já tá baixado, mas beleza. Vou instalar aqui, deixa eu deixar ele rodando de novo. Aliás, aqui eu criei um projeto simples com Vite mesmo e com o Tailwind, né? Então, se você de repente não saber como faz, né? Pode vir aqui no chat CN, né? Ó. Chat CN você vê na instalação, escolhe aqui ó, o Vite, e aí você segue só esses passos aqui, ó. npm create vite@latest, você instala o Tailwind, né? Ó. Coloca dentro de um arquivo CSS esse @import, e aí você só coloca o Tailwind aqui, né, ó, no vite-config. Então, no final das contas, você vai usar aqueles dois comandos, né, para instalar o vite e para instalar o Tailwind. Depois você coloca esse código aqui, ó, em qualquer arquivo CSS que você tem, né? E depois no vite-config aqui, ó, você coloca esse plugin aqui ó, do Tailwind que você baixou, só para o React saber ali que a gente tá usando o vite. E aí, legal. Aí, ó, depois que instalou, ele dá um exemplo simples aqui, ó. Né? Um exemplo bem fácil. Ele tem dois campos aqui, ó. Um de exemplo, que é uma string, e um de exemplo, que é obrigatório. E é uma string. A gente vai seguir algumas coisas parecidas, ó. A gente vai vir aqui e vai criar um type. Vou chamar ele de fields. E aí, beleza. E aqui eu vou colocar, por exemplo, vai ser username, que vai ser uma string. Vou colocar um e-mail, que vai ser uma string. E vou colocar, por exemplo, uma password, que é string também, ó. Password, que é string também. Esses são os meus campos. Primeira coisa do formulário é fazer isso, colocar os campos que você
vai ter. O segundo passo aqui que ele faz, ó, é pegar o hook useForm, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó, dentro da função, eu vou pegar aqui, ó, const, vou desestruturar aqui as coisas do formulário e vou colocar aqui, ó, useForm. Inclusive eu posso até tipar ele aqui, ó, como que ele coloca tipagem, ó, igual o useState. Vou pegar os meus fields aqui e vou falar que o useForm, porque se você passar o mouse em cima, ó, ele tá field values aqui, ó, não tem tipagem nada. Se eu passar agora aqui, ó, no meu fields, agora quando eu passo o mouse no useForm, ele tem aqui os meus fields, ó, tudo tipado aqui, bonitinho, né? Então, legal. Já tá tipado aqui, ele pega algumas coisas, né? Ele traz aqui raster, handle submit, form state e tudo mais. Então, beleza, como eu vou ter um formulário, eu já sei que é o seguinte aqui, ó, eu vou ter um formulário, e aí eu tenho a função de submitar o formulário, né? Primeira coisa para mim submitar o formulário, eu vou criar uma função chamada onSubmit, aqui, ó, onSubmit, e aí você vai pensar, pô, essa função eu chamo ela aqui, você pode chamar, ó, não dá erro nenhum, né? E tanto que ele fala aqui, ó, que você pode até tipar também essa função do submit, né? Porque aqui você pode colocar aqui, ó, submit handler, que vem lá do React Hook Form, e aqui no generics, né, a gente passa aqui nos diamantes, ó, é o fields, que é a nossa tipagem, né? Não é esse aqui, ó, acabei importando errado. É esse fields que eu criei aqui, ó, fields. Legal. Aí no submit ele já tem essa tipagem. Ou seja, com isso a gente pode colocar o data aqui, ó. Esse data, ele tem justamente a tipagem dos fields, né? Então, já vai trazer tudo pra gente. Eu vou dar até um console log aqui, para deixar aqui, ó, só para não ficar mostrando o errinho aqui. Então, legal. Aí eu vou chamar a função assim? Não, porque se eu chamar a função assim, o React Hook Form não vai trazer para mim os dados aqui, ó, nessa função. Quando disparar essa função, ele vai me trazer os dados, por exemplo, data.email, .password, username, não vai me trazer porque eu estou submetendo ao formulário normalmente. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar aqui, ó, o handle submit, esse cara aqui, e aí esse cara eu vou colocar aqui, ó, handle submit e passar ele o onSubmit aqui dentro. Então eu tenho um método aqui para chamar a função que vai submitar. E aí eu passo a minha função de fato, né? Então, fica tudo certo, né? Então, maravilha. Agora sim, se eu submitar o formulário, ele vai pegar toda a validação dos meus campos e vai trazer para esse data aqui, ó. E aí eu vou ter acesso ao valor atual do que ele tem, né? Então, só isso aqui a gente, em pouco código, a gente já fez uma coisa que se não fosse usar React Hook Form, já teria que fazer, de criar use state, criar um monte de coisa. Então, imagine que você tem no formulário, se você tivesse 3 campos, você ia precisar de 3, vamos dizer, 3 use state. Ou se uma abordagem de um use state, mas acoplar tudo num só, e aí acaba ficando um pouco chato, né? Então, beleza, ó. A gente fez isso, colocou aqui já a função para submitar e tudo mais. Já vou colocar um botão aqui também, por exemplo, né, com type submit, que é um formulário, então ele vai submitar, que vai ser o texto cadastrar. Beleza, né, ó. Eu tenho aqui, se eu for ver lá na minha página, o formulário tá ali, ó. Deixa eu só colocar um estilo nele aqui melhor. Colocar, por exemplo, aqui um M10 e colocar o max W 150, por exemplo, MX alto. Para ele ir lá para frente lá. Deixa eu ver aqui só que cor que ele tá. Deixa eu ver, ó. Tá pegando um espaço até legal, né? Então, beleza. Eu vou colocar só uma borda, vai deixar uma bordinha aqui para ele aqui, um padding de 4 e um arredondamento. Só para mostrar as coisas bonitinhas ali, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, assim, cadastrar usuário, por exemplo, né? Cadastrar usuário, vou colocar só algumas coisas aqui, por exemplo, text 2xl, text center, font bold. Legal. Bacana. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou começar a colocar o meu formulário de fato, né? E aí, vamos lá. Primeiro, que eu já vou ter uma input, né? A gente já sabe disso, mas eu vou ter uma div, aliás, né? Para ter um label aqui com o texto, por exemplo, aqui é nome, né? Nome. E aí sim eu vou ter uma input aqui do type text mesmo. Um placeholder. Digite seu nome. E aí, legal, né? Ó, nome, digite seu nome. Eu só vou colocar aqui já uns estilos para ficar legal também, ó. Então já vou colocar aqui que é um grid, por exemplo, né? Vou colocar que é um grid. E aí vai ter um gap aqui 2. Então, opa, um gap 1, talvez aqui acho que fica melhor. E beleza. E aqui eu vou colocar um space y4, ó, só para distanciar as coisas ali. Beleza. E aqui eu vou colocar uma borda nisso aqui, né? Ó. Colocar aqui um height
de 10 e um rounded MD. Aqui, ó. Legal? E um PX é 4, por exemplo. Só por frescura mesmo, vai ficar bonitinho aqui pra gente conseguir entender, né? Então eu tenho o nome aqui, beleza? Vamos construir o nosso formulário primeiro, né? Tem o meu nome aqui. O segundo que eu vou ter é o campo de e-mail, né? Então de e-mail, a label aqui vai ser e-mail. O type aqui tem que ser e-mail também, né? Porque eu vou preencher um e-mail. E eu vou colocar, digite seu e-mail. Beleza, digite seu e-mail. Legal. E aí eu vou colar isso aqui também de novo, porque agora eu vou ter a senha, né? Então, para mim a senha aqui, o type vai ser password. E aí eu vou colocar digite sua senha. Digite sua senha. Ó, legal. Então, tudo certo, né? Eu vou preencher o e-mail aqui. E o botão de cadastrar aqui que eu vou colocar para ele ser um... Acho que já tá, na verdade, ele já pega todo o espaço, mas deixa eu colocar aqui um BG Blue. BG Blue aqui de uns 500, vamos ver. Aí, ó, legal. Um text white e um W full. Legal, e um H10. Beleza, e um round de MD, que é o que tá usando aqui, ó. Aí, ó. Bacana, né? Tá tudo certo. Legal. Se eu vim aqui dar um cadastrar, ó, percebe que já funciona, porque o type submit aqui, o type submit do botão, tá submitando o meu formulário. E aí ele escuta esse submit e ele aparece o console aqui, ó, das coisas, né? Só que meio que não tem nada, né? Meio que a gente não tem nada para exibir. Então por isso que ele não tem nada para buscar, até porque a gente não registrou os nossos campos. A gente só criou o HTML com as coisas aqui. E aí se eu for ver, né, ó como que ele preenche os campos, né, ó. Ele usa esse register, né, ó, e coloca aqui o campo que ele quer validar, no caso example, e o outro é example required, né, que é o que ele quer validar. Então, por exemplo, vamos lá, começar a colocar as coisas do nosso formulário aqui. Para mim validar o meu nome, eu já vou colocar aqui, ó, abro chaves, vou colocar 3 pontinhos register aqui, e aliás, eu nem importei o register, né, ó. Se o register tá dando erro, a gente tem que trazer ele daqui, ó, desse use form, depois do handle submit aqui, ou antes, tanto faz, a gente puxa o register. A gente vai ter ele aqui, e aí beleza, nesse register ele é um método, então a gente invoca, e ele fala assim, ó, ele já até traz, ó, eu preciso colocar o nome do campo que eu quero validar, e já traz as opções, ó, eu só tenho esses 3, até porque é só esses 3 que eu coloquei, ó. Se eu colocasse mais um aqui, ele ia aparecer aqui para mim também. Então, deixa eu apagar aqui e abrir de novo, só para ele aparecer. Eu tenho o primeiro parâmetro, o nome, e o segundo parâmetro eu tenho as opções que eu posso usar. Então, primeira coisa, vou validar aqui, ó, o meu username. Beleza, já fiz isso. E aí, só para explicar, por que esse 3 pontinho register? Porque esse register aqui, ó, deixa eu passar ele aqui, ó, register, abrir parênteses, e deixa eu passar o username mesmo. Se eu colocar um ponto aqui, eu tenho aqui, ó, por exemplo, onChange. Eu tenho onBlur e tudo mais. Para a gente não ficar fazendo assim, ó, onChange igual a register, aí passa aqui username, ponto onChange, e aí fazer a mesma coisa com onBlur, né, ó. E aí você fazer com blur, fazer com min length e tudo mais, fazer tudo isso, a gente já passa esses 3 pontinhos register que ele já faz o quê? Ele vai espalhar todos os métodos, todas as coisas que ele tem aqui dentro desse register, vai espalhar no nosso input, né? Então beleza, ó. Estou registrando aqui o campo de input, vou registrar também aqui o campo, ó, de e-mail e vou registrar o campo de senha, que no caso é password, né? Password. Legal. Só isso, o que eu já vou fazer? Ó? Já estou registrando os campos. Se eu submitar, ó, já percebe que ele vem aqui já, ó, e-mail, password, porque eu estou registrando esses campos aqui agora. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui o meu nome, Vinícius, colocar vinicius.rubia@gmail.com, depois colocar uma senha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Assim, por exemplo, ele já vai me trazer para mim aqui, ó. Já trouxe aqui a senha, né, ó. O e-mail e o username. Já fez muito mais fácil, ou seja, ele fez tudo pra gente. Ele fez tudo. Então, e aí, tanto que aqui, ó, ele tá como opcional também, ó, porque ele deixou eu submitar o formulário bonitinho. E qual é legal também do React Hook Form? É que se você, um campo não for validado, por exemplo, na hora que você enviar, ele nem chega nesse onSubmit, ó. Isso é um submit, vamos dizer assim, ele só acontece o que tá aqui dentro quando seus campos, eles satisfazem a validação. Então, igual aqui no código aqui de exemplo do React Hook Form,
Ele trouxe só aqui, ó, ele fala, ó, registra sua input, o hook vai invocar a função do register e tudo mais, e aí você precisa incluir uma validação com required aqui, por exemplo, ou alguma outra validação, porque se você não coloca nada, é opcional, mas se eu colocar que é required, ele vai falar que é required, então eu vou falar que o username, ele é obrigatório, então eu coloco uma vírgula aqui, ó, e eu tenho as opções, então eu abro chaves, e aqui eu tenho as opções, é que eu posso validar. Eu quero validar o required. E esse required aqui, ó, ele tem dois modelos, ó. Ele é string ou validation rule, né? E aí o que eu posso fazer aqui, né? Ó, deixa eu ver esse validation rule. Eu acho que a gente não sei, acho que a gente não vai conseguir ver a tipagem dele aqui, ó, que eu iria mostrar. Ah, aqui, ó, tem aqui já mesmo. A gente tem, se a gente pode colocar como uma string aqui, ó, e ele é um booleano, né? Então a gente pode colocar também como boolean, né? Ou validation rule ou undefined, né? Porque não é obrigatório. Mas aí se você colocar como validation rule, você tem o value e message. O que isso muda? A gente já vai ver, ó. Porque aqui eu posso colocar simplesmente que é true. E aí é obrigatório, né? Então, se eu for vir aqui validar, tá vendo que quando eu clico em cadastrar, ó, ele nem aparece o console aqui, e é legal que, tá vendo que não tem foco nenhum no input, né? Eu tirei o foco total. Quando eu clico em cadastrar, o React Hook Form já vê o campo que tá dando erro e ele já move o foco, tá vendo que ele já moveu o foco? Eu posso clicar na senha, mas quando eu clicar cadastrar, ele vai ir pro nome aqui, ó. Então, eu posso preencher aqui sim, ó, o meu e-mail, por exemplo, preencher aqui a senha, mas quando eu tentar cadastrar, ele não vai, por quê? Porque ele permite, tá falando que eu preciso, pelo menos, de preencher esse cara aqui, ó, e aí ele vai. Então, já colocamos essa validação. E aí, por que, que ele tem o outro modelo, aquele validation rule? Porque aqui, você pode querer passar uma mensagem, né? Você não quer só simplesmente dar true, você quer passar uma mensagem. E aí, você vai vir aqui, abrir chaves, e você vai ter o value, que no caso nosso é true, e aí você vai ter a mensagem, que você vai colocar, por exemplo, assim, por favor, preencha o campo, por exemplo. Você quer fazer isso, ó. Na prática é a mesma coisa, ó. Só que aonde que você vai exibir essa mensagem, né? E aí ele te mostra aqui, ó, que você vai pegar do form state, você vai pegar os erros e você vai mostrar aqui, ó, os erros. Se existe um erro, você exibe uma mensagem aqui. Entendeu? Então, o que eu posso fazer já então? Eu posso vir aqui, ó, pegar o meu form state, ó, form state, vou desestruturar ele também e vou pegar aqui o errors. E aqui você tem todos os estados do formulário. Se o formulário foi submitado com sucesso, se o formulário já foi submitado ou se ele está submitando, se o formulário é válido ou se está em estado de carregamento, várias coisas. Mas a gente vai pegar os erros aqui, ó. E aí, aqui fica fácil, porque aqui eu vou colocar assim, ó, se errors.username existe, né? Existe. Então o que eu quero fazer? Vou apresentar aqui um spam, por exemplo. Ó. Opa. Vou apresentar um spam aqui do HTML e vou colocar, por exemplo, assim, ó, campo inválido, né? E deixa eu colocar aqui, por exemplo, um text XS, que ele é pequeno, e um text red 500, só pra gente ver. Quando eu clicar aqui, ó lá, mostra lá, ó, campo inválido. E aí, se eu preencho, ele já desaparece, né? Então fica, o React já faz tudo, o React Form já faz tudo pra gente, ó. E claro, ó, ele ainda não tá aparecendo a validação, né? Eu apaguei, ele não tá aparecendo, mas a partir do momento que eu submito, ele aparece. Mas a gente já vai ver que tem como mudar isso também, né? Mas ele aparece campo inválido, mas tipo assim, eu quero mostrar a mensagem que eu coloquei aqui, ó. Por favor, preencha o campo. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, tira esse texto e você vai colocar se errors.username existe, então significa que você tem o errors.username message, que é o que você coloca nessa message aqui, né? E aí você tem aqui, por favor, preencha o campo, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui, por favor, preencha o campo. E beleza. Você pode colocar outras validações ainda, se você quiser. Se você quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, um max length, né? Eu vou colocar, por exemplo... E aqui é opcional também, tá? Ó, esse value você pode colocar true, o value true, mas se você já colocou aqui que vai ter esse required, você poderia passar direto aqui também, ó, a mensagem. Você poderia passar aqui, ó, o nome é obrigatório. Nome obrigatório. Isso aqui já facilita também, ó. Não precisaria colocar porque se o required você já colocou algum valor, significa que já é obrigatório, né? Então, você já colocou bonitinho aqui. É que nesse caso que é um booleano, né? Ou seja, ele é true ou false, não tem problema você passar aqui. Mas em outro você precisa passar o value, né? Como agora, por exemplo, vou colocar um min length aqui também, ó. Vou colocar uma outra validação. Um min length e eu vou colocar aqui o value, ó. Aqui sim, eu preciso colocar o value que o mínimo é 3. E aqui a mensagem vai ser o nome precisa ter pelo menos
3 caracteres. Caracteres. 3 caracteres. É isso que eu quero fazer. Quero colocar até um ponto final aqui. Beleza. E aí sim você precisa passar o velho. Por quê? Porque se você passar só a mensagem aqui, você pode colocar. Mas quando que vai disparar? Porque ele não sabe qual é o mínimo de comprimento, né? Então você precisa colocar o value aqui, ó. E as duas opções aqui, ó. Depois que você colocou essa validação, ela atuam as duas. Então ela vai disparar a primeira que faz mais sentido, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, o nome é obrigatório. Se eu preencher, o nome precisa ter pelo menos 3 caracteres. Então ele vai fazendo. Então se você colocar de repente um max length, o que você for colocar aqui, ele vai validar. E a gente já está validando aqui também, ó. E aí, antes de a gente validar os outros campos, já quero mostrar outra coisa também. Percebe que se eu recarregar a página e eu for preencher aqui, ó, você percebe que só aparece o erro se eu clicar em cadastrar, né? Ó. Mas em alguns momentos aí, dependendo da sua aplicação, você quer que o erro aconteça quando você clica, por exemplo, na input, ela já apareça, ou quando você tira o foco, ele já apareça. Então você quer fazer algumas coisas, né? Para isso, aqui a gente, no nosso formulário, dentro dos parênteses aqui do useform, a gente pode colocar aqui, ó, abrir chaves e passar aqui um mode, ó, o modo como você quer fazer. Então, por exemplo, quando der o onBlur, eu quero disparar a validação, ou seja, quando eu tirar o foco da input. Então, ó, eu coloquei o foco na input, quando eu tirei, ele valida, tá vendo? Qualquer modo que você colocar aqui, todos esses, ele vai acontecer nesse primeiro momento. Aqui que você está falando o modo, é o primeiro momento que ele vai disparar. Mas todos vão disparar no cadastrar, até porque é o que mais faz sentido, né? Independente se você quer validar quando sai o foco da input e tudo mais, de qualquer jeito o cadastrar também tem que validar, né? Porque é o botão onde vai de fato tentar submeter o formulário, né? Então, é isso, ó, mas aí já funciona desse jeito. Ah, não, eu quero fazer que quando eu tiver aqui o onChange, ele apareça. Ou seja, quando eu tiver, ó, aqui funciona, mas quando eu estiver digitando, ele aparece. Ó. Então, o nome precisa ter pelo menos 3 caracteres. E aí, ó, começa a aparecer esse outro aqui também. Então, no momento que você vai mudando, ele vai aparecendo, né? O onSubmit, que é quando você realmente submita mesmo, né? Que é o padrão, né? E tem esse onTouch aqui também, basicamente, que é meio que praticamente é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim. Mas que é bem difícil usar. E tem esse AL aqui, né? Que ele vai em qualquer momento, se você tira o foco, ou se você de repente está digitando, que é uma mistura de tudo, né? Então você pode escolher aqui também, né? E aí outra coisa também que você pode fazer aqui, ó, que aqui tem várias coisas, você pode preencher até o default values, ó. Se você de repente quer que o e-mail comece como exemplo@gmail.com, você pode colocar. Eu gosto de colocar esses default values para deixar aqui assim, ó, tudo vazio, tudo mostrando bonitinho, né? É só recarregar a página, já mostra. Exemplo@gmail.com. É o default value. Então, já fica bonitinho. Mas eu gosto de deixar eles, por mais que não precise, né? Mas eu gosto de deixar eles todos vazios assim, ó. Só para ficar mais interessante, né? Eu acho que fica mais bonitinho assim. Beleza, fizemos isso aqui. Agora, validamos essa input. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer por outro campo também, ó. Deixa eu colapsar essa div aqui do nome e vou fazer por e-mail, ó. Por e-mail, eu vou colocar uma validação também. Eu já vou colocar que é required e vou colocar assim, ó. O e-mail é obrigatório. E vou colocar também aqui, por exemplo, ó, tem uma validação chamada pattern. E aqui você pode colocar o value que você vai colocar. Deixa eu colocar só uma string aqui por enquanto. E a message, que eu vou colocar e-mail inválido. Vou colocar isso aqui. Aqui, ó. Legal. E-mail inválido. No value, eu vou colocar um pattern. E esse pattern é uma regex, né? Vou colocar assim, ó. Regex. Regex e-mail. Aqui, ó. Acho que ele vai me trazer aqui, ó. Me deu uma regex. Vamos ver essa validação aqui. Né, ó. Ele me trouxe aqui. E eu coloquei essa validação. Então, essa regex, ou seja, o que eu digitar precisa seguir esse padrão aqui. Senão vai ser e-mail inválido. E aí eu vou até copiar esse pedaço aqui dos erros, ó. Que está aqui do nome. E eu vou colocar aqui embaixo também, ó. Se errors.email existe, significa que eu quero apresentar o errors.email message. Então, legal, vamos ver. Ó. Vou tentar submitar, ele já falou, e-mail obrigatório, e ele está falando que o e-mail não é válido. Ó. Então, eu vou preenchendo aqui, ele está falando que não é válido. Ó. Agora, gmail.com, olha lá, ele ainda está falando que não é válido. Isso aqui, né, não é válido. Eu coloquei até um e-mail certo, né? Ó. Vinícius, por exemplo, se eu colocar esse aqui, ó. Ó,
e-mail obrigatório, e-mail inválido. Então essa regex aqui pode ser que ela não tá tão bacana, né? Talvez não tá certo. Mas aqui, por exemplo, esse aqui valida, né? Ó. Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou jogar aqui, ó. Eu tenho que jogar esse cara aqui, ó, né? Ó. Essa barra. Opa, vou jogar essa barra aqui e no final eu preciso colocar essa barra aqui também. E ele coloca esse G aqui. Esse G eu não sei se ele precisa, né? Mas deixa ele assim. Vamos ver o que dá. Ó. O e-mail obrigatório. Deixa eu colocar um e-mail aqui, ó. viniciusrubi@gmail.com. Ó, essa regex resolveu. Então é mais pesquisar a regex, não. Então isso aqui resolveu. Preenche o nome e ele envia o formulário. Então dá para você fazer dessa maneira aqui também. Ó. Acho que isso aqui nem precisa, né? vinicius.rubia@gmail.com. Olha lá, legal. Então, esse pattern aqui funcionou. Percebe que desse jeito funciona também. E aí, deixa eu já copiar esse erros aqui. Já vou colocar para a senha aqui também, ó. Errors, password. Se esse erro existe, então você apresenta a mensagem dela. E aí, porque a gente vai colocar a mensagem, é claro, né? Se de repente você não colocou uma mensagem aqui, aí você customiza a sua ali, sem problema nenhum. Aqui eu vou colocar o required normal, ó. A senha é obrigatória. A senha obrigatória. E eu vou colocar também aqui, ó, um min length também, por exemplo. Ó. Min length, falando que a senha precisa ter no mínimo 6 caracteres, né? E eu vou colocar uma mensagem falando, a senha deve ter no mínimo, ou pelo menos, né, 6 caracteres. Caracteres, ó. Legal. A gente já fez isso aqui, então a senha é obrigatória e ela precisa ter no mínimo 6 caracteres. Então a gente validou todo o nosso campo aqui, ó. Então, tá tudo certo, né? O que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, a gente quer fazer uma validação da seguinte maneira. Imagina que você preencheu aqui, ó. Preenchi aqui o meu nome, né, ó. Sei lá, Vinicius Rubia. O meu e-mail, @gmail.com. E eu preenchi uma senha aqui. Beleza, preenchi uma senha. Quando eu clicar em cadastrar, ele enviou, né, de fato. Ele enviou, só que quando eu quero enviar, eu quero que, tipo assim, porque geralmente você vai ter na sua aplicação, na hora que você tentar enviar, ele vai chamar um endpoint na API para cadastrar o usuário lá no sistema e tudo mais. E aí a gente precisa fazer um estado aqui, que quando você clica em cadastrar, você não pode cadastrar várias vezes, ó, e ele vai chamar lá o seu sistema para cadastrar, né, seu back-end, sua API, vai chamar um monte de vezes. Se eu executei aqui, ó, 6 vezes, ele vai chamar 6 vezes. A gente precisa desabilitar esse cara aqui. A gente precisa desabilitar. E eu só vou colocar um modelo aqui, ó. Quando tá disable, ele vai colocar um opacity aqui, ó, de 60. Então tá desabilitado. Beleza. E aí, legal, quando o estado tá desabilitado. Então eu coloquei o disable, só que esse disable, em que momento que ele vai estar desabilitado? Quando tiver, o formulário estiver submitando. E isso aqui a gente já tem aqui, ó. Deixa eu colapsar esse do e-mail e esse da senha aqui, ó. Legal. Eu já tenho aqui, ó, tem os estados do formulário. Eu vou pegar aqui, ó, o submitting, que aqui eu tenho o controle se o formulário está submitando ou não. Ó. E eu coloco aqui, se ele estiver submitando, ele está disable, né? Só que se eu for ver, ó, eu vou preencher aqui sim, ó, os campos aqui, né? Mas, ó, ele não ficou. Por quê? Porque ele não tem nada que faz ele conseguir ficar submitando. É basicamente quando eu fosse cadastrar, em milissegundos ele vai deixar disable e voltar disable, vamos dizer assim. Então, por isso que ele não aparece. E para isso a gente vai simular. Né? A gente vai simular como se a gente estivesse chamando uma API, né? Então eu vou colocar que essa função aqui, ela é assíncrona, né? Então eu vou colocar um async aqui. E aí eu vou simular que ele tá uma requisição para uma API, né? Então eu vou colocar aqui um await, ó, new promise. Faz de conta que ele tá chamando uma API lá no endpoint para cadastrar o usuário. Vou chamar aqui de resolve, ó. E eu vou colocar um set timeout, passando esse resolve, vírgula, 200 milissegundos. Ou colocar 2 segundos aqui, ó. O que eu tô falando aqui? Que basicamente, quando eu preencher o formulário, escutar esse submit, ele vai colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar dados, vou colocar assim, dados enviados, opa, dados enviados, 2 pontos, e eu vou colocar aqui o data, né, que é os meus dados ali que estão sendo enviados. Aí eu vou chamar uma API fake, vamos dizer assim, que ela vai demorar 2 segundos para resolver, né? Depois disso,
ela vai fazer o quê? Ela vai fazer aqui um console mesmo, pode ser um console, falando aqui, por exemplo, ó, cadastro realizado com sucesso. Legal, é isso que eu quero fazer. Bacana, fiz isso aqui. Agora sim, e aí aqui embaixo também, o que eu quero fazer? Eu já quero aproveitar esse submit e mudar o texto também, ó. Eu já quero falar o seguinte, se esse submit for true, então coloca assim, ó, enviando, né, vamos fazer um ternário aqui, né? Se não, vai ser o texto cadastrar. Olha lá, então se tiver enviando, você aparece enviando aqui, ó, 3 pontinhos, né? Senão você vai lá e coloca o texto cadastrar. E já vai ficar bonitinho. Agora, se eu tentar enviar o formulário, ó, ele está enviando, ó, 2 segundos, os dados enviados, né? Mostrou aqui, e o cadastro realizado. Então você percebe que já fica bonitinho, ó, tá tudo ok. Você vê que o formulário, ele dá tudo isso pra gente. Olha como que é simples, né? A gente simplesmente validou os campos, colocou as coisas. Precisamos de use state, não precisamos de nada. Só precisamos disso aqui, né? E aí, legal. E depois que faz isso, você pode, inclusive, chamar até aqui, ó, um reset. Você tem aqui, ó, no formulário, você tem um reset, para você resetar os campos, né? Então a gente poderia, por exemplo, aqui chamar um reset aqui, ó. Depois que ele preencheu o campo, cadastrou, você reseta o formulário, né? Então, meio que a gente quer fazer isso. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu e-mail, minha senha. Cadastrei. Aí, beleza. Depois ele reseta o formulário, tá vendo? Ele resetou tudo bonitinho, né? Então, é legal. Então já facilita as coisas. Porque o próprio tem um botão para resetar, né? Existe um botão aqui, ó, que você tem um type aqui. Se você for colocar, ó, type reset, né? Ó, e coloca aqui, ó, resetar formulário, né? Ó. Então, se eu preencho, por exemplo, tudo aqui e aperto em resetar formulário aqui, ó, ele reseta de fato. Só que se você está usando o React Hook Form para resetar o formulário, enfim, né? Mesmo que você tiver um botão, compensa mais, faz mais sentido você clicar no botão e quando clicar nele você chamar esse reset aqui do que você fazer esse reset do formulário aqui, porque esse reset do próprio formulário, quando você está dentro de uma tag form, ela reseta o que você preencheu, né? Talvez não necessariamente ela vai resetar as mensagens, né? Dependendo da validação. É claro que algumas coisas aqui ele pode, né? Por exemplo, apertei resetar formulário, ó. Então ele nem deveria aparecer as mensagens, por exemplo, né? Então se eu coloco, por exemplo, aqui no onClick, eu coloco, por exemplo, aqui, chama aqui, ó, o reset, vou colocar aqui, ó, reset, eu preciso passar assim, né? Reset, e aí eu vou colocar esse type como button mesmo. Aqui, resetar formulário, ó, aí ele reseta até as validações, né? As validações, aliás. Então, não é bom confiar, se você está usando o React Form, se você tem uma função para resetar, resete com ela, não tenta colocar uma outra coisa. E isso é um exemplo bom, porque se você está preenchendo, está usando o React Form para trabalhar com formulário, para fazer as coisas, tenta ao máximo ver se tem algum atributo, alguma coisa aqui que possa te ajudar, né? Te ajudar a validar, a fazer as coisas que você precisa. Porque se não tem, aí você realmente cria alguma coisa. Mas se tem, é bom você usar para você não ter essa dor de cabeça de quando você talvez está resetando via HTML, aí você precisa também, o formulário não reseta, aí você precisa fazer tudo um código, né? Então, tem várias coisas. Aqui, inclusive, tem até um drag, ó, que eu queria mostrar também, que é um drag, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar um botão aqui, por exemplo, aqui, ó, o type button, né? E é uma dica aqui também muito boa. Quando você está dentro de uma tag form, né? Todo botão que você tem que colocar um type aqui para ele, só para ele entender. Por exemplo, aqui é o type submit, ó. Só que se eu deixo esse type assim, ele entende que eu vou submitar também o formulário. Então você precisa colocar um type button para quando você clicar nele não tentar submitar o formulário, porque esse botão é para fazer outra coisa, não é para submitar o formulário, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui assim, ó, validar campo de e-mail. O que eu posso fazer com esse trigger aqui? Eu consigo fazer explicitamente validar. Quando eu clicar nele, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar esse trigger e eu quero fazer o que, ó? Eu quero fazer um gatilho, né? O trigger é um gatilho, ou seja, eu quero, e aqui eu tenho até umas opções, ó, deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Show de focus, ó. Então eu tô falando aqui que eu quero, realmente, quando eu clicar nesse botão, eu quero validar só esse campo de e-mail, ou seja, eu quero fazer um trigger para ele. Então, beleza, quando eu clicar validar campo de e-mail, ó, ele valida o campo. E tá vendo que o foco não foi para ele, tá vendo? Não, quando eu cliquei aqui, ó, porque igual cadastrar, quando você clica no cadastrar, o foco move aqui em cima, que é para o primeiro campo que ele encontrou que tá errado. Mas se eu clicar em validar campo e-mail, ele não preenche o foco, né? E aí já tem um cara aqui que faz isso, ó.
show de focus, né? Vou colocar true aqui. E aí, se eu colocar validar campo de e-mail, olha lá, ó, já foi o foco para lá, né? Então, tem como fazer essas coisas aqui. Tem outras coisas também que você pode fazer para ficar outras ideias também. Eu mostrei esse exemplo do Trigger, mas você também tem um aqui chamado, você tem aqui um chamado Watch, que é justamente para você ficar assistindo, né? Aqui ele tem até um exemplo, ó. Ele vai assistir tudo que você vai colocando dentro do campo, né? Então deixa eu até colocar esse console aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Eu quero ficar assistindo tudo que tem dentro do campo de username, ó. Eu quero ficar assistindo, né, ó. Então, beleza. Parará. Deixa aí, acho que não dá BO não. Ó, ele já deu um console sem nada, né? Porque eu tô preenchendo as coisas aqui, mas beleza. Mas conforme eu vou preenchendo aqui, ele já vai mostrando aqui pra mim em tempo real, né? Então ele já mostra pra mim tudo que eu tô preenchendo. Se de repente você precisa fazer uma lógica para de fora, né? Pra ficar assistindo ali tudo que ele preenche, se em algum momento bater um valor que você espera, ele precisa disparar alguma coisa na interface ou algo do tipo, você já consegue usar esse watch aqui também, né? E aí, tem vários outros aqui também que você consegue usar, né, para resetar um campo. Inclusive, você consegue pegar todos os get values aqui, ó, também. Você consegue pegar, ó. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, console.log get values, né, ó. Você pode pegar aqui um campo que você quer, ou seja, eu quero pegar só o valor da password, por exemplo, né, ó, então não tem nada. Mas aí quando você, tipo, acontecer alguma coisa, eu vou pegar o get values aqui dele, né? Então, basicamente é isso. Se você quer pegar um get value de tudo, você deixa aqui, ó, get values vazio, e aí você pega o valor atual de todo mundo, né? Então, por que que aqui não faz nada, né? Não aparece nada? Porque esse get values, ele ainda não tem nada. Quando eu tentar cadastrar alguma coisa assim, aí ele pode ser que ele apareça aqui sim, ó, @gmail.com. Deixa eu tentar cadastrar. Olha lá, ele aparece aqui sim, ó. Os itens que eu coloquei aqui que eu quis pegar. Então você consegue pegar também os valores em determinados momentos ali também, né? Então tem outros modelos aqui que você pode fazer para pegar o estado do campo, de fato, setar um erro na mão, setar um foco, um valor, você quer setar, ou parar de registrar um campo, né? Unregister, né? Aonde que você vai usar isso aqui? Pode ser que, tipo assim, você está registrando o campo, né? O campo de senha. Mas imagina, sei lá, que você tem um campo assim, por exemplo, um checkbox, que quando você clica, por exemplo assim, você vai pagar lá no cartão de crédito, ou Pix, vamos supor, Pix, boleto e cartão de crédito. Só que para boleto e Pix, você vai ter só uns dados, por exemplo, do formulário que você precisa preencher, vamos supor. E aí, se você tem um cartão de crédito, você precisa colocar as informações do cartão de crédito. Só que nem sempre essa informação é verdadeira, né? Então você vai colocar tudo dentro de um formulário só, e aí, de repente, na hora que você precisa colocar, por exemplo, você preencheu o cartão de crédito, ou seja, se aquele checkbox for verdadeiro, você valida aqueles campos, se não, você não valida. Aí talvez você poderia pensar em desregistrar, vamos dizer assim, né? Parar de registrar aqueles campos do cartão de crédito porque você escolheu a opção de Pix, né? Poderia ser uma opção. Eu particularmente nunca usei isso aqui para testar nem nada, mas fica aí para você explorar, né? E, inclusive dá para pesquisar aqui também, né? Unregister, né? E aí o que ele faz, né? De fato, né? Então esse método permite inserir aqui um register, uma matriz de valor. Ele também oferece o segundo argumento opcional para manter o estado após cancelar o registro de um valor, né? Então ele mostra aqui uma documentação, né? Só que quando você traduz aqui ele dá uma bugada monstra aqui nos códigos aqui, né? Mas ele te mostra aqui o que aceita, aceita até arrays, ele mostra certinho, e aí vale dar um exemplo aqui, eu acho também, né, de como você para de registrar, né, você para de registrar o last name aqui, pelo que eu vi, ó, então funciona bonitinho, dá para ir vendo aqui, ó, tem todos os métodos aqui, ó, tem inclusive use de controller, contexto para você colocar, use watch, use form state, tem bastante coisas aqui, inclusive esse use field array aqui, ó, isso aqui é muito interessante também, muito fácil isso aqui, então tem bastante coisa que dá para você explorar. Mas a aula que eu queria mostrar é isso aqui. Eu vou gravar depois uma aula de Zod, que a gente percebeu que no código a gente valida as coisas aqui na mão, né? A gente valida aqui required, min length, e isso aqui se restringe a só esses campos aqui, ó, só essas validações, e muitas vezes no nosso projeto a gente precisa de validações específicas, né? Coisas que a gente quer ali realmente fazer, ou fazer, por exemplo,
uma comparação, né? Por exemplo, você tem o senha e o confirmar senha. E aí, como que você vai fazer esses dois campos aqui? Aí você vai ter que fazer toda uma lógica e tal. E aí, com o Zod, você consegue resolver essas coisas de uma maneira melhor, né? Você consegue formatar os dados melhor e tudo mais. Tudo para facilitar. Da mesma maneira que eu mostrei no começo, que em vez de você ficar usando use state para ficar preenchendo cada campo, né? Você tem um React Hook Form para fazer isso para você. Vai cair nessa mesma questão de, em vez de você usar essas validações do React Hook Form para validar os seus campos, você usa o Zod, que vai te facilitar a vida um pouco mais, né? Então, em vez de fazer essas validações, praticamente você vai ter só isso aqui, né? Praticamente você vai ter só isso aqui. E aí, o próprio formulário já vai validar para a gente lá o Zod e fica mais apartado a validação não fica aqui dentro do código poluindo. Então, facilita um pouco. E aí, pode aguardar que logo vai sair esse vídeo também usando o Zod, né? A gente usou no projeto do Tickets também. Se você for dar uma olhada lá, a gente usou um pouco do Zod. Se tiver mais curiosidade para ver antes de lançar o vídeo. Mas o próximo vídeo a gente vai ver sobre a validação do Zod e integrar ele ali com um React Hook Form, né? Um exemplo de formulário para a gente ver como que os dois funcionam ali juntos. Fechou? É isso então. Obrigado pelo vídeo.